Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para fazer um podcast revisional para a prova de bloco de vocês desse trimestre, a primeira prova de bloco de vocês desse trimestre, do segundo ano do ensino médio. A gente vai falar hoje sobre figuras de linguagem e os tipos de figuras de linguagem. No final, a gente vai fazer uns exercícios para dar algumas dicas para vocês para como realmente utilizar esse conhecimento e resolver melhor essas questões. A gente está aqui com a Clara, com a Clarissa. E é um momento bem descontraído mesmo, então eu espero que vocês peguem a apostila de vocês, vai revisando com a gente. E é isso. Meninas, vamos falar para eles e explicar para eles mais ou menos o conceito de figuras de linguagem, que é um conceito bem diversificado, né, Clara? Temos várias figuras de linguagem, né, que muitas aparecem em provas, mas para você identificar como as provas acontecem, elas são recursos expressivos que utilizam palavras e expressões muitas vezes fora do seu sentido literal, e aí cada uma tem a sua própria individualidade. A gente vai discorrer um pouco mais sobre elas e quais são as mais importantes para você identificar numa prova. Exatamente. Agora falando mais especificamente de cada tipinho de linguagem. Clarissa, explica um pouquinho pra gente sobre o que é metáfora que a gente usa todo santo dia. A metáfora é uma que eu particularmente gosto muito. É uma comparação implícita, sem usar termos comparativos. Por exemplo, a vida é uma ópera. Estamos todos cantando, felizes. É tipo também, silêncio, você em silêncio é um poeta. Eu amo essa. A gente usa muito metáfora para ofender as pessoas. Mas tá tudo bem. É metáfora, não é um xingamento, mas é xingamento, né, gente? Falando um pouco da metonímia, no conceito bruto, assim, será a substituição de um termo por outro com base numa relação de aproximação ou contiguidade. É aquela coisa de, às vezes, você pegar uma parte pelo todo. Por exemplo, aqui a gente tem ler Machado de Assis. Seria ler uma obra do autor. É aquela coisa que a gente conhece, por exemplo, quando a gente vai falar leite em pó. A gente não fala leite em pó, a gente fala leite ninho. Quando a gente vai falar de durex. A fita durex, o durex não é o modelo da fita, é só a marca que ficou conhecida, então a gente pega uma parte pelo todo. Nossa, a gente faz muito isso mesmo, tipo, no nosso dia a dia. Por exemplo, cotonete. Cotonete é uma marca. Ele não é o cotonete, é haste flexível. Haste flexível. E aí a gente chama de cotonete. E todo mundo sabe o que é um cotonete. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sinestesia, que é a mistura de sensações de diferentes órgãos dos sentidos. Muita gente tem, inclusive, fobia disso. Como, por exemplo, ouvir o doce som da voz dela. Ou, nossa, tá com cheiro azedo, né? Então, é quando a gente mistura os sentidos. Por exemplo, ouvir, meu ouvido, o som doce da voz dela, o doce do sabor do paladar. Nossa, tá com cheiro azedo, né? O cheiro você sente com o olfato, mas o gosto azedo é sentido com o paladar. Então, é quando você mistura todos os sentidos e aí isso se transforma em uma frase só. É uma bagunça. Inclusive, tem uma condição também com o mesmo nome, sinestesia, onde a pessoa consegue ver as cores dos sabores e da música. Então, os sentidos são todos misturados. Então, por exemplo, um som pode ter cor rosa e gosto azedo. É muito legal. É muito interessante. Falar um pouco da catafrese, é o uso de um termo figurado por falta de um termo específico. O exemplo é pé de mesa. Isso, tipo, É pé tem de nome mesa. pra pé da mesa? Não, é justamente por isso. São termos que não tem exatamente o nome. A gente vai fazer isso. É a asa da xícara, que é aquela parte que fica assim na xícara. Como não tem um nome específico, a gente chama de asa da xícara. O pé da mesa, braço da cadeira. Não tem um nome específico, então a gente adapta para alguma coisa mais próxima. Legal. A gente usa muito isso também. O que mais, Clarinha? Bom, posso falar um pouco da ironia. A ironia é o que a gente mais usa todo dia, né? Não tem nem muito o que explicar. No conceito bruto, seria você dizer o contrário do que você está pensando numa intenção de zombar daquilo. Num texto, isso pode cair muito, por exemplo, com Machado de Assis, porque nos textos de Machado de Assis isso é uma marca muito forte. Claro. E então, toda vez que tiver uma questão de Machado de Assis, vai cair essa questão da ironia. E eu acho que é a que a gente mais usa no nosso dia a dia, assim, e do cotidiano a gente entende mais fácil. É um que a gente usa muito hoje em dia, né? Assim, nossa, não, Luísa, você tá tão quieta hoje.
Quase não falou. Gente, que absurdo, eu fiquei ofendida. Mas é ironia. Piorou! Ai, eu tô falando demais. Que absurdo! Nossa, fiquei ofendida. Depois dessa, eu não vou nem falar mais também. Eu ia explicar do elipse, mas eu nem vou. Tô mentindo a minha opinião. Então, eu explico um pouco. Meu cara ficou um pouco calado também. Eu vou explicar isso um pouco então. A elipse, ela tem ligação direta com a zeugma. É bom você analisar os dois juntos para você ter uma ideia. As duas têm a ver com a omissão de um termo na frase. É um termo que vai desaparecer da frase. Só que no caso, na elipse, é um termo que você vai conseguir identificar mais intuitivamente. Ele não necessariamente foi mencionado antes, como é na zeugma. Na zeugma, especificamente, é um termo que já foi mencionado. Na elipse, você vai falar, por exemplo, no automóvel, 3 pessoas. Você não precisa do verbo tinham 3 pessoas para saber que tinham 3 pessoas dentro do carro. Pelo contexto, você vai saber o que está faltando ali. É meio que intuitivo. Na zeugma, você só vai ter a omissão de alguma coisa que já foi mencionada antes. Por exemplo, eu acordei de manhã, fui ao parque. O termo eu não foi repetido. Você não fala eu acordei de manhã, eu fui ao parque. Você pode emitir esse eu, que não vai ter diferença nenhuma de compreensão. Então, essa é a diferença básica entre as duas que você precisa entender para às vezes identificar numa questão que vai estar te perguntando sobre isso, sobre algum termo que foi omitido ou cortado para repetição. Muito obrigada pela essa parceria aqui, viu? Agora eu vou falar do pleonasmo, que é a repetição de um termo, tipo, escancaradamente. Por exemplo, eu subi pra cima lá de casa. Ou eu desci lá embaixo da calçada. Esse é um pleonasmo. O pleonasmo é na base a repetição de uma ideia que já foi citada no texto, que é a redundância de você repetir uma ideia 2 vezes seguidas. E isso, às vezes, numa redação, você pode perder um pontinho, ficar atento com isso, para você não repetir essas ideias e ser sucinto no seu texto. E isso pode muito ser usado também para autoria mesmo do poeta e de alguns artistas, que eles realmente fazem esse pleonasmo de forma proposital para reafirmar uma coisa mais do que ele já estava reafirmando. Agora, Clarissa, já que eu tô falando muito, você tá muito quietinha, explique a anáfora e a polissintese pra gente. A anáfora é uma repetição de uma palavra ou expressão no início de diversos ou frases. Agora, explica um pouquinho da hipérbole pra gente. A hipérbole é basicamente um exagero internacional. Exemplo que é eu morri de rir. Eu gosto de falar isso. Tipo assim, ai, nossa, eu tô morrendo de calor. É, você exagerar o que você quer falar para reforçar a ideia. Sim. A gente também tem a antítese, que é a aproximação de ideias opostas. Por exemplo, o amor e o ódio andam lado a lado. Exatamente. A ideia base é só de opostos, que você vai ter de noite, noite e dia. Tem uma música, né? De noite, noite e dia. Tá. E a gente também tem a personificação, ou prosopopeia. É um nome menos comum, mas ainda pode se encontrar. Sim. Que é a atribuição de uma característica humana a um item não humano. Então, por exemplo, o céu chorou. Quando algum poeta fala que o céu começou a chorar, é a atribuição de uma característica que é humana chorar para uma coisa que não é o céu. Então é você meio que colocar esses sentimentos humanos, essa posição humana em alguma coisa que não é humana, como céu, sol, folhas, essas coisas assim. Você pegar uma coisa que não é humana e trazer para esse centro humano. O mar estava revoltoso de saudade. Exatamente. Ai, profundo. Eu achei. E a gente também tem o eufemismo, que é a suavização de ideias. Quando, por exemplo, uma pessoa morre, e aí você fala, nossa, essa pessoa virou estrelinha. Né? Quando a gente vai explicar para uma criança um contexto muito complicado, a gente normalmente utiliza o eufemismo. Exatamente. E agora a gente vai fazer alguns exercícios com vocês e passar algumas dicas de interpretação de texto. Todos os exercícios foram retirados das apostilas de vocês, então podem abrir aí na casa de vocês e fazer junto com a gente. A gente não tem o gabarito, a gente vai fazer mesmo os exercícios com vocês. E eu queria que vocês tentassem fazer aí na casa de vocês e no final conferissem o gabarito, porque somos humanos, né? Estamos suscetíveis ao erro, e garantir corretamente sua resposta. Clarinha, por favor. Tá, fazendo o número 2 da UTF-PR 2024, a gente tem uma tirinha da Turma da Mônica. Tem o Cebolinha fazendo algumas bolhas, um quadrinho com um Paul, e ele deitado no chão com as estrelinhas.
O enunciado diz: figuras da linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, como também dar mais sonoridade às palavras. O texto da Tirinha da Mônica foi construído por meio da figura de linguagem chamada. Nesse texto aqui, é uma característica dos quadrinhos da Turma da Mônica, esse Paul. O Paul é o centro da tirinha, que ele acontece toda a tirinha, quando a Mônica vai batendo cebolinha, é um conhecimento mais comum assim. E o que é esse Paul? É uma onomatopeia. A onomatopeia também é mais uma figura de linguagem, que é a reprodução de um som de forma escrita. Então, a letra C já é o mais óbvio, uma onomatopeia, que é a repetição de um som para dar essa ideia de uma batida. Nenhuma das outras, esse daqui é uma questão bem fácil de fazer, você faria rapidinho. Também a questão 6 da FUVEST traz o poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. Então a gente pode ler primeiro o enunciado também, para depois ir ver se qualquer coisa a gente precisar no poema. Dentre os recursos expressivos presentes no poema, podem se apontar a sinestesia e a aliteração. Foi isso que a gente falou antes. A sinestesia é o de misturar os sentidos, e a aliteração, se a gente voltar aqui nos conceitos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse exercício com a gente. Tentem responder mais exercícios aí na casa de vocês, para fazer testes, para realmente conseguir fazer a prática de interpretar o texto. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo ajude muito vocês na prova de vocês. Beijos e até o próximo podcast.